Olá, esse vídeo vai falar um pouco mais sobre as revoltas urbanas sociais que aconteceram durante a República Velha. O vídeo passado falou sobre as revoltas messiânicas, né, que são revoltas com forte componente religioso, que são a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. E esse vídeo vai falar sobre duas outras revoltas que aconteceram durante o Brasil, que acontecem essencialmente no ambiente urbano, mostrando as tensões sociais que aconteciam aqui no Brasil. Então, esses movimentos são conhecidos como revoltas urbanas ou revoltas sociais durante esse período da República Velha. São dois, principalmente a revolta da vacina e a revolta da chibata. Eu ainda vou explicar um pouco mais sobre a greve de 1917 durante esse período. Então, vamos lá. A sociedade do Brasil durante esse período, ela tinha algumas características e essas características levaram algumas tensões a acontecer. Então, por exemplo, o Brasil ele vai passar no começo do século XX por um processo de industrialização. Esse processo de industrialização ele acontece por causa da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Como o Brasil vai participar da Primeira Guerra Mundial brilhantemente, na Batalha das Tuninhas, mas a questão não é só essa participação efetiva militar, mas como a indústria europeia estava se transformando em uma indústria muito mais bélica, para atender as demandas da guerra do que para atender outras demandas, o Brasil vai começar a se industrializar para atender essa necessidade. Ou seja, a falta de uma indústria europeia produzindo um monte de coisas, porque eles estavam produzindo coisas para a guerra, vai fazer com que o Brasil possa se industrializar para atender toda essa demanda do mercado mundial. E o Brasil vai passar por um processo de industrialização por causa disso. E esse processo de industrialização vai fazer com que o nosso proletariado cresça. Ou seja, o Brasil vai se urbanizar mais e nossa classe operária, nossa classe trabalhadora das indústrias, ela vai crescer. Então, a Primeira Guerra Mundial fez o Brasil se industrializar, fez o Brasil se urbanizar e fez também com que esse proletariado crescesse. Além disso, as cidades elas vão crescer. A gente vai passar por um grande processo de urbanização. Só que essa urbanização ela vai acontecer de uma maneira meio caótica, provocando tensões sociais. Então, por exemplo, essa imagem que aparece atrás de mim é uma imagem de reformas tentando ampliar ou embelezar a cidade do Rio de Janeiro. Mas boa parte dessa população urbana, ela vivia como aparece na imagem aqui em cima. Ela vivia em cortiços. Os cortiços até tinham um nome específico, eles eram chamados de cabeça de porco. Esses cortiços, antes das comunidades, antes das favelas, eram os lugares onde é que os pobres viviam, amontoados, várias famílias dividindo o mesmo quarto, tudo desorganizado, sem saneamento, sem organização, sem segurança. Então, a população pobre nessas regiões ela vivia muito mal, especialmente nesses cortiços conhecidos como cabeça de porco. E além dessas questões, a gente também tem uma abolição da escravidão recente. A abolição da escravidão aconteceu em 1888 e uma das características da abolição da escravidão é que a gente não teve a inserção do negro na sociedade. Ou seja, o negro agora estava liberto, mas ele estava por conta própria. Não houve uma política de governo para que ele pudesse ter educação, pudesse ter emprego, pudesse ser inserido na sociedade. Então você tinha uma grande parcela dos ex-escravos que formava essa camada pobre da sociedade brasileira. E mesmo que você tenha abolido a escravidão, a mentalidade escravista, a mentalidade que o branco está aqui em cima e o negro está aqui embaixo, ela continuava em algumas esferas do Brasil. Então, esse é o cenário que a gente tem da sociedade brasileira durante esse período da República Velha. E nesse cenário, a gente vai ter algumas revoltas. A primeira revolta é conhecida como a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina acontece em 1904, na cidade do Rio de Janeiro. Porque a cidade do Rio de Janeiro estava sendo governada pelo presidente Rodrigues Alves, mas ela também tinha um prefeito chamado Pereira Passos. E esses dois, o Rodrigues Alves e o Pereira Passos, eles queriam fazer com que o Rio de Janeiro se transformasse numa cidade diferente. Ou seja, eles queriam transformar o Rio de Janeiro numa Paris dos trópicos. Eles queriam fazer com que a cidade do Rio passasse por um processo de embelezamento. Tá? Então, eles, por exemplo, vão
construir grandes praças públicas baseadas no que estava sendo construído lá no lá em Paris. Eles vão mandar destruir os cortiços, tá? Então tem duas imagens lá do que são os cortiços, né? Os cabeças de porco vão demolir esses cortiços para abrir espaço para grandes avenidas arborizadas. Então eles vão fazer um processo para tentar deixar a cidade do Rio de Janeiro mais bonita, passar por um processo também de saneamento. Além disso, o Rodrigues Alves ele vai insistir num processo de higienização da cidade do Rio de Janeiro. E para esse processo de higienização, ele vai contratar um sanitarista chamado Oswaldo Cruz. Qual que é a ideia aqui? O Rio de Janeiro tinha muitos problemas com doenças e boa parte dessas doenças eram transmitidas por um mosquitinho chamado de Aedes aegypti. Então, o Rio de Janeiro ele precisava passar por um processo de higienização para diminuir a quantidade de pântanos que existiam, de águas paradas, o esgoto a céu aberto, para você diminuir os criatórios de mosquito, para você diminuir o número de ratos. Então eles vão começar a fazer algumas coisas. Por exemplo, eles vão fazer uma política onde é que as pessoas caçavam ratos e ganhavam uma recompensa por cada rato caçado. Mas você sabe que BR é BR, né? Então o que os caras começaram a fazer? Criar rato em casa para vender rato para o governo, para ganhar recompensa. Tá? Eles também fizeram um processo de fumigamento obrigatório. Então eles passavam maquininhas de veneno pela cidade para tentar matar os mosquitos, para tentar matar os Aedes aegypti. E acredite você ou não, em 1904 o Brasil praticamente conseguiu exterminar o Aedes aegypti aqui no Brasil, que é algo que nós dificilmente vamos conseguir fazer agora. O problema é que o Oswaldo Cruz ele começou uma campanha de vacinação. Tá? Vacinação obrigatória. Então, como você tinha muitas doenças acontecendo aqui no Brasil, especialmente a febre amarela, o Oswaldo Cruz ele começou uma campanha de vacinação para que as pessoas fossem vacinadas para não contrair essa doença. O problema é que naquele tempo, graças a Deus só naquele tempo, as pessoas elas tinham um problema com vacina. Elas achavam que o governo estava injetando doença nas pessoas, elas não acreditavam naquilo que o governo estava querendo fazer, não acreditavam nesse tipo de situação e tal. Então, as pessoas elas não aderiram a essa campanha de vacinação. O que o Oswaldo Cruz fez então? Ele fez uma campanha de vacinação compulsória, ou seja, as pessoas começaram a ser vacinadas à força, tá? Que é o que diz essa chargezinha aqui do lado, né? Higiene no muque, vacinação, Oswaldo Cruz representado como uma vacina, como uma seringa daquele tempo, fazendo uma vacinação obrigatória da população. Qual que foi o resultado disso? A gente teve como resposta a esse processo de modernização autoritária, de embelezamento da cidade do Rio, que expulsou os pobres do centro, e de vacinação à força das pessoas, a gente teve uma revolta que foi conhecida como a Revolta da Vacina. 3 ou 4 dias de quebra-quebra no Rio de Janeiro contra todo esse processo de vacinação obrigatória que estava acontecendo naquele tempo. Tá? Então, a charge principal que a gente tem sobre a revolta da vacina é aquela que aparece lá em cima, né? Oswaldo Cruz e o seu exército de seringas lutando contra a população. Então, naquele tempo, mais de 100 anos atrás, né, a gente teve uma doença aqui no Brasil, né, a gente teve os surtos de doença e para combater isso o governo teve que tomar medidas drásticas, né, porque as pessoas daquele tempo não acreditavam em vacina, doenças como a febre amarela estavam crescendo aqui no Brasil e preocupando, e o governo teve que tomar medidas radicais para evitar que essa doença se espalhasse e tentar fazer esse processo de higienização e vacinação aqui no Brasil. Graças a Deus que tudo isso é só naquele tempo, que a gente não tem nada no nosso presente que lembre esse tipo de coisa. A outra revolta que a gente tem é a revolta conhecida como Revolta da Chibata, de 1910. E essa revolta é um motim, é uma revolta de marinheiros. Então, o que acontecia dentro da Marinha Brasileira? Os oficiais, eles normalmente eram brancos. E os marinheiros, como aparece nas imagens que eu coloquei aqui, eles eram essencialmente negros. Então, você tinha no Brasil, né, dentro da Marinha Brasileira, você tinha essa divisão social, né, onde é que você tinha os que mandavam, que eram brancos, e aqueles que tinham que obedecer, que eram os negros. E lembra que eu falei que a mentalidade do Brasil continuava a ser escravocrata? Ou seja,
os brancos continuavam a tratar os negros como se eles fossem escravos, mesmo que eles não fossem. E isso vai provocar uma tensão entre os marinheiros, especialmente porque os marinheiros dos dois navios mais modernos do Brasil, o São Paulo e o Minas Gerais, eles vão entrar em contato com marinheiros britânicos e vão ver como é que os marinheiros britânicos eles eram tratados. Eles vão ver que o tratamento dos marinheiros britânicos está aqui e o deles está aqui, ou seja, eles eram tratados de uma forma muito pior. E num desses navios vai acontecer um castigo físico, ou seja, um marinheiro cometeu algum deslize, algum defeito, alguma falha, e ele vai ser chibatado, chicoteado por um oficial branco. Então você tem um marinheiro, que é um homem livre, sendo tratado como se fosse escravo por um oficial branco, sendo tratado com castigos físicos. E isso vai deflagrar um motim, uma revolta entre os marinheiros, que ficou conhecido como a Revolta da Chibata. Tá? O principal líder dessa revolta é esse cara aqui, que aparece aqui em cima, lendo esse manifesto chamado de João Cândido. Tá? Então, os marinheiros se revoltam contra os castigos físicos. Qual que foi a resposta do governo para isso? O presidente brasileiro desse período era um militar chamado Hermes da Fonseca, e ele resolve acabar com essa balbúrdia, né? Resolve acabar com esse motim, né? Na base da pressão, da violência. Eles prendem os principais líderes, né? A história conta que eles foram jogados dentro de uma cela, deixados lá um tempo sem comida, sem água, todos amontoados. Aqueles que sobreviveram a isso, porque boa parte morreu, acabaram sendo exilados, foram mandados lá para o norte brasileiro, foram mandados lá para o Acre, que tinha recém sido comprado do Brasil por causa do ciclo da borracha. Alguns ficaram lá naquele exílio e morreram naquele exílio, e depois João Cândido acaba voltando para o Rio de Janeiro, daí que ele acaba se transformando numa espécie de homem de rua, mendigo, pedinte, depois passou por outras profissões, virou peixeiro e tal, mas os principais líderes dessa revolta foram presos e acabaram morrendo ou exilados por causa disso. E essa revolta da Chibata mostra as tensões sociais que aconteciam aqui no Brasil. Uma outra coisa que aconteceu foi que no Brasil a gente tem um crescimento dos movimentos operários, né? Tem duas coisas importantes aqui. Tem que lembrar que o Brasil estava passando por esse processo de industrialização, tá? Ele estava passando por esse processo de urbanização, crescimento do proletário, ao mesmo tempo que no mundo você tinha o crescimento dos movimentos comunistas ou dos movimentos anarquistas. Então, 1917, lembra a Revolução Rússia, fevereiro, outubro, o proletariado, os bolcheviques assumindo o poder, né? E aqui o Brasil a gente estava passando por esse processo de proletarização. Então, em 1917, junho e julho de 1917, a gente teve a primeira greve geral da história do Brasil. O proletariado vai crescer. Entre esse proletariado, a gente vai ter um movimento de politização, lideranças políticas dentro desse movimento proletário. Algumas dessas lideranças eram bastante influenciadas por ideias anarquistas, né, e estavam começando a ser influenciadas por ideias comunistas, e isso vai provocar a primeira greve geral, onde é que o Brasil vai parar durante aproximadamente 30 dias durante esse período de 1917. Qual que é a ideia aqui? É mostrar que existe um novo ator social, um novo componente social que está aparecendo na sociedade brasileira. A sociedade brasileira era agrária, mas com esse processo de industrialização você tem o surgimento de uma nova classe social, que é esse proletariado urbano que estava passando por um processo de politização e que não se via representado nos políticos. Esse movimento, ele não me representa, eles não me representam, os políticos não me representam, porque os políticos representavam uma sociedade antiga e você tinha uma sociedade nova aparecendo aqui. Então, resumindo, né, o que você tem aqui, eu gosto dessa foto, essa foto é da revolta da vacina, tá, onde é que os caras viraram o bondinho lá no Rio de Janeiro. Resumindo as revoltas sociais, a política era voltada para uma elite essencialmente agrária e não se preocupava com o povo. E existiam tensões sociais, onde é que os pobres estavam se revoltando contra a modernização autoritária, contra o autoritarismo dos governantes, um surgimento de um proletariado nascendo aqui no Brasil, e os negros que não estavam inseridos na sociedade. Então essas eram as tensões sociais que nós tínhamos no Brasil durante esse período. Tá? No próximo vídeo eu falo para vocês sobre
outras revoltas ou outros movimentos que aconteceram no Brasil durante esse período da República Velha. Beleza, pessoal? Até mais!